agora, ô Lindbergh, pra ver se de fato você quer enfrentar banco, de fato você quer enfrentar privilégio. Porque o que eu disse pra você, e eu repito, é o seguinte: não adianta aumentar imposto no banco se eles têm oligopólio, se eles têm um controle do mercado. Eles vão passar tudo pro lombo do trabalhador, como sempre passaram. Então vamos dissolver o Itaú e separar em 3, 4 bancos diferentes? Transformar o Itaú em 3, 4 bancos diferentes? Vocês ouviram isso? Volta 20 segundos. Vocês estão ouvindo da boca do mais liberal dos nossos quadros, Kim Kataguiri. Veja o que Fonão falou. Então vamos dissolver o Itaú e separar em 3, 4 bancos diferentes? Transformar o Itaú em 3, 4 bancos diferentes para concorrer entre si e proibir que o mesmo grupo econômico controle esses 3, 4 bancos diferentes? Aí sim a gente vai estar falando de mexer com interesse grande. Aí sim a gente vai estar falando em mexer com lucro de banco de verdade. Porque se for manter a regulamentação do Banco Central como sempre se manteve em todos os governos, inclusive nos governos petistas, vai repassar esse custo pro lombo do trabalhador. A mesma coisa em IOF. Gente, isso aqui é um momento canônico. Outro momento canônico que tem essa live. Kim Kataguiri, em termos econômicos, concordando comigo, hein, Riso? Uhum. Porque eu e o Kim, eu tenho uma linha um pouco diferente do que sempre tive. Mas a gente era mais liberal no começo e tal. O Kim acho que não se alterou muito. Mas eu, fui botando minhas asinhas de fora. O que eu vinha falando? Alguém lembra disso? Você consegue achar, Riso, o Renan falando de bancos? Tem um vídeo que eu falo em... Vamos fechar, vamos separar. Eu já falava assim, o Itaú, o Bradesco, talvez o Santander, eles têm que ser dissolvidos e separados em alguns bancos, os ativos, os clientes separados ali, e a gente instituir um novo marco regulatório nessa parte para gerar concorrência bancária. A gente tem um oligopólio, a gente tem que ter concorrência bancária já, e não um oligopólio vagabundo pro Walter Salles ficar vivendo de taxinha e tarifinha que os bancos cobram dos correntistas. Os bancos não participam ativamente na construção de uma economia competitiva, muito pelo contrário, eles sabem que a nossa economia é doentia, a gente sabe que a gente é uma sociedade que não é baseada em confiança, portanto eles só tiram o que precisam daqui e ali, entendeu? Eles se adaptaram a um regime. A gente precisa alterar isso. E o Kim falou, porra, vamos fazer isso. Eu achei maravilhoso, vamos separar em 5 bancos. E ele mandou isso pro Lindbergh. Lembra? Bota aí o vídeo. Bota o meu e a gente volta pro do Kim. 22 isso aqui. Qual vai ser o projeto econômico que o governo nosso tem que ter? Mas tô falando um projeto real, tá? Não bobeira, vai lá e privatizar tudo. Isso é ficção, gente. O que as nações desenvolvidas, o que a Coreia do Sul fez? O que o Vietnã, que é um país eco, que tá ultrapassando o PIB do Brasil, o que o Vietnã fez? O que a Índia tá fazendo? O que os países africanos estão crescendo, estão fazendo? Parem de se comprar, a Estônia, não sei o quê. Foda-se a Estônia. A Estônia é um bairro de São Paulo em termos de população. O que uma nação grande, o que a Indonésia tá fazendo? O que nações de terceiro mundo grandes estão fazendo? Ora, temos que olhar pra elas. O que a China tá fazendo? Vamos abrir a cabeça e sair daquele discursinho ortodoxo de livrinhos e manuaizinhos. O que a gente precisa fazer pra crescer? O que a gente precisa fazer pra destruir as oligarquias políticas do Brasil? Qual é o plano? E um plano que pare dessa pataquada liberal boboca que a gente defendeu por séculos. O MBL defendeu tanto. Liberalismo. E o mercado financeiro é quem financiou a campanha do PSOL agora. Quem tá financiando toda essa agenda de gênero, de divisão das pessoas entre raça, de desrespeito à religião das pessoas, são os bancos. Bancos e suas fundações e investidores do mercado financeiro. Parem com isso. Mas é mercado. Para com essa merda. Vamos ser realistas. Vamos construir de verdade um projeto real. Livre mercado pro pequeno que tem que produzir. E eu acho que tem que ter liberdade pra caralho, juros barato, mas não ser trouxa e não ser pelego e puxa-saco de corporação que não tá de olho em você ou em livre mercado nenhum. E sim as benesses do próprio Estado pra poder lucrar. Chega. Vamos criar um projeto real pra desenvolver a porra desse país e a gente tem 4 anos pra fazer isso. Maravilhoso. E a outra o vídeo como... Os ricos, os playboys, essa turma que tá lá com o bolso não vão dar bola pra você. Eles te acham desprezível. Eles te acham necessário apenas pra pagar certas contas. Uma força de trabalho ridícula. É isso que vocês são. Então, parem de gostar de rico. E se organizem. Nós estamos propondo um partido. O partido é se organizar. Aí vocês dão força política. Aí nós nos vemos como uma coisa só. E aí nós vamos dispor de meios de ação igual os ricos dispõem pra enfrentar eles. E aí esse é o jogo. E aí o jogo começa. E esse jogo é gostoso, jogo. Bem gostoso. Eu gosto desse perfil, que é um perfil de um moleque bizarro, né? Aquele esquerda na net. Ele postou isso como se fosse algo ruim. Algo errado. Cada vez mais as pessoas percebem isso. Na verdade, você pega a própria briga que a direita americana tem contra a Wall Street. Tudo isso. Há um entendimento de uma traição das elites. Sim, vamos enfrentar essas elites, sim. É meio óbvio. O oligopólio bancário no Brasil é um instrumento de poder de algumas famílias no Brasil, sim. É um instrumento de poder, gente. Dinheiro e poder andam juntos, sempre andaram, e a gente tem que parar de fingir que não. Sim, nós temos que dissolver o oligopólio bancário brasileiro. Dissolver. Eu vi um cara, o cara tem gente que Caio Schmidt, falou, Renan, isso é impossível. Não é impossível. Isso não é possível. Não é. Nada nos diz que é impossível. Estruturalmente impossível. Não é. Mas eles não vão deixar. Cara, a gente vai ter que fazer, cara. O crime organizado também não vai deixar você tentar eliminá-lo. Mas nós
precisamos fazer. Procura lucro do Itaú, do Bradesco. Olha que legal, vamos lá. Fazendo isso com o bagulho da Terceiro trimestre? Trimestre. Ah, que gostoso! Em bilhões. Isso aqui. 34% de lucro, com a economia caindo aos pedaços. Agora eu vou falar uma coisa, eu fui voto vencido aqui, talvez acho que até você foi contra. Numa discussão sobre plano de governo de alguém. Eu falei que você tem que dissolver os bancos no sentido de... você tem que dividir o Bradesco em 5 outros bancos. Foi isso que Sacou? E você tem que Caramba! taxar o lucro dele e dissolver em vários bancos. Não, Os aí Estados você Unidos, tá- os Estados Unidos pegou a Microsoft e dividiu em várias empresas. É por causa de monopólio. né? Mas isto é um monopólio, e é tão monopólio. Quem que no meio. Olha aqui, Ricardo. No meio da grande pandemia global, Não, eu tem sei, variação eu sei, de eu sei, eu sei. 35% nos lucros. Isso aqui é crime. Isso aqui é crime. Isso é crime, Ricardo. Tem que. Puta que pariu, isso é criminoso. Que o Bradesco tá lucrando? Isso é transferência de renda da pessoa que tá se fudendo pro dono do Bradesco e seus acionistas milionários. Eu entendi o que você tá dizendo. Seria uma lei antitrust, aí você força o conglomerado a se separar. Exato. Faz sentido, não Muito sentido. Agora, esse monopólio, nego aumentar o lucro em 35% no meio da pandemia e achar que isso é moral. Aí eu vou falar outra coisa. Eu, se sou presidente, eu confisco metade desses lucros aqui. Calma aí. Eu confiscaria. Mas, Ricardo, Tá avançando. evidente. O negócio está avançando aqui. isso aqui é imoral. Ricardo, vamos lá. Mas não me convença que é imoral. Eu também acho que é imoral. Eu só tô falando aqui. O método de você confiscar é um método. Um ano tem 4 trimestres, certo? Confisco 1. Você fica com 3. A real, meus amigos, olha só. Isso é um regime de exploração. Isso é um regime de exploração que esses bancos têm. É inegável que é um regime de exploração. E aquela intuição, eu falei tudo aquilo de orelhada, fui falando. A questão não tá errada. Fico muito feliz de ouvir quem fala isso. Outra coisa, tá? As fundações construídas pelos donos, pelas famílias donas desses bancos, a família da Neca Setúbal, a família do Walter Salles, são fundações que foram constituídas para funcionar aos moldes da Open Society e outras ONGs de gente do mercado financeiro americano para criar desestabilização e espalhar ideias políticas que vão contra o interesse nacional. Eu não tô mentindo. Isso não é papo de conspirador, não é papo de nada. Veja, um dos donos do Itaú Unibanco, que é o Walter Salles, é um conhecido divulgador de ideias marxistas no Brasil. Eu não tô exagerando, eu não sou um bolsominion do não sei o que, não sou. Eu tô falando uma coisa concreta e real. Ele faz isso, ele acredita nisso, ele foi pro Oscar com isso, ele anda com essa galera. As fundações desses caras financiam iniciativas de extrema esquerda, guerra racial no Brasil, financiam políticas abolicionistas do ponto de vista do direito penal. Ou seja, além deles extraírem um lucro imoral da população e trabalharem para a manutenção desse oligopólio, além deles terem controle na nomeação de presidente do Banco Central, que todo mundo sabe que eles têm, todo mundo sabe que eles controlam a nomeação dos presidentes do Banco Central, e todo mundo sabe que se discute economia no Brasil dentro de um prisma, que é o prisma do interesse desses bancões. A gente só fala em taxa de juros, não que não tenha que falar, mas acho que a nossa imaginação sobre economia no Brasil, ela tá super limitada. Além de fazer tudo isso, esses caras atuam na política do dia a dia, formando base política pro maior lixo que existe e mantendo a gente nessa merda. Então, como eu enxergo eles não como agentes meramente econômicos, porque eles não são agentes meramente econômicos, eles são agentes políticos. Então, se você é um estudante de economia que tá aqui, não, mas veja só, porque o papel... Cala a boca! Eles são agentes políticos, caralho! Eles são agentes políticos! E eles atuam politicamente, tendo como base uma estrutura econômica. Logo, você combate eles politicamente também, caralho. Essa separação que o direitista bobo, porque o direitista é um grande... Falou em homem com dinheiro no bolso, o direitista baixa a calcinha. O direitista fica louco. Ai, olha só. Né? O direitista é um tolo. Né? Você tem que combater esse cara politicamente, sim. Sim. Você tem que fazer o que é necessário ser feito para implementar, aí sim, uma agenda econômica nossa, que, como vocês vão ver no 5º fascículo do livro amarelo, é muito liberal, em muitos termos. Tem uma visão estruturante, eixos estruturantes econômicos no Brasil, sim, e precisa ter, porque onde teve bem feito funcionou, em Embrapa, Porto Digital lá em Recife,
a parte de aviões, da Embraer, ITA, etc. Onde teve funcionou, dá para ter mais alguns eixos, mais uma agenda, né? Corte de gastos, reforma do Estado brasileiro, agenda de competitividade, atração de investimento, tudo isso tem que ter. Marcos regulatórios eficientes e tal. Só que não pense que esses bancões não são inimigos disso. E não pense que todo o resto, a influência deles não tá viva. Volto a colocar a agenda, essa agenda pró-crime organizado. Você vai olhar, vai ter dinheiro que veio de uma dessas fundações também. Veja isso aqui, um dos maiores defensores desse discurso político suicida do Brasil é o PSOL, o Guilherme Boulos. Vamos lá, Boulos recebe 600 mil em doações de banqueiras, prática proibida pelo Estatuto do PSOL. Montante veio de 3 mulheres da família Moro, responsável pelo extinto Banco da Bahia, hoje parte do banco Bocom BBM e de herdeira do Itaú. O Robson mandou um pimba interessante isso, desculpa furar a fila dos pimbas, ele falou: Renan, na prática, como o povão vai se beneficiar se dissolver os grandes bancos? E você acha que eles geram riqueza de forma indireta ou nenhuma riqueza? Eu acho que eles são um entrave à riqueza. O oligopólio bancário brasileiro, ele é um oligopólio que se adaptou depois de uma legislação que o Fernando Henrique fez para evitar aquela época de quebradeira que tinha de banco no Brasil. O Brasil tinha um lance de quebradeira generalizada, gente que perdia o dinheiro, gente que estava com dinheiro na poupança, você tinha que modernizar. E o Brasil criou uma lei que regulamenta essa questão dos bancos no Brasil, uma lei protetiva, considerada moderna, muita gente fala muito bem dessa legislação. O que houve nesse processo foi que os maiores bancos foram adquiridos menores e sobrou poucos bancos privados grandes no Brasil. Bancos de varejão. Existem alguns poucos bancos de negócio, alguns bancões de investimento. Mas para um pequeno empresário, você tem pouquíssimas opções de crédito. A concorrência entre bancos comerciais para financiar, para fomentar o trabalho da empresa, do empresário pequeno e médio, grande também, especialmente primeiro que médio, é muito restrita. A oferta de crédito também para o cidadão é muito restrita. São poucos bancos, os mesmos bancões. Todos eles se amarraram no Estado. Há uma legislação muito proibitiva à chegada de bancos de outros países. Isso é um ponto que conta. Todos eles se adaptaram. Então, eles entenderam a lógica da sociedade baseada a sociedade pouco confiável do brasileiro. Então, a lógica do calote, que é recorrente no Brasil, eles entenderam que, olha, se o brasileiro vai me dar calote, eu já me preparo pra tomar o calote, mas eu boto esse cara já antes no pau, e esse cara vai estar tão endividado que eu já recebi o dinheiro do calote 2 vezes enquanto tá sendo cobrado. Que é a lógica, precisa todo mundo no Serasa e o banco não quebra. O Brasil, tem uma coisa muito paradoxal, Riso, que a maior parte vejam só, a maior parte da população está endividada e tá devendo na praça. Tem esses dados todos, o brasileiro tá todo mundo no Serasa. Mas e os bancos? Também. Nunca. Ué, então tem algo muito estranho quando a população tá endividada porque deu um calote em alguém, mas o suposto credor tá muito bem, obrigado. Eles se adaptaram a esse contexto. Há uma adaptação a esse contexto. Quando vieram as fintechs, vocês vão se lembrar, as fintechs elas surgiram, tipo Nubank, todas essas coisas, os bancos ficaram putaços, correram pra proibir. Houve lobby deles. E graças a Deus, à época, o Congresso foi e segurou a onda e permitiu o surgimento das fintechs. As fintechs estão gerando aquela bancarização em massa de uma parte da população que não tinha conta, não era correntista e nada. E as fintechs começaram a pegar, né? Essas pessoas, todo mundo tem um cartãozinho aí do Nubank, um cartãozinho roxo, essas coisas, sabe? Já viram? E aí, supriu. Só que os bancos comerciais, as empresas que precisam de... Isso tá super restrito até hoje. Até hoje. Precisa de concorrência nisso. Precisa de muita concorrência nisso. Precisa de uma liberalização nisso. Talvez o que a gente vai precisar no Brasil, uma coisa que vai ser impopular em certos termos, mas as leis brasileiras ligadas à cobrança de dívidas e execução, as leis de execução no Brasil são lentas e ineficientes. Portanto, o ato de emprestar dinheiro no Brasil é um ato atrapalhado. Eu conheço bem disso. Estudei direito, tive uma vida prática nisso. As leis de execuções, né, são facilmente burláveis. Não é assim nos Estados Unidos, não é assim em nações desenvolvidas. Portanto, o mercado de crédito, ele é mais veloz. E aí os juros vai ser menor. Os juros nosso também é impactado pelo fato das nossa legislação de execuções ela ser complicada. Então você vai executar uma dívida, beleza. Quebra o oligopólio bancário? Vamos quebrar, quebramos. Agora, vamos ter uma legislação para que a execução das dívidas seja mais eficiente. Beleza? Bora. E é isso. Nós vamos nos beneficiar com um mercado concorrencial maior? Sim. Mas muito. Muito, muito, muito. Os Estados Unidos têm milhares de bancos. Tem bancos regionais fazendo empréstimos para iniciativas e negócios regionais. Tem que ter isso. E mais, não tem que ter medo do que acontecia até os anos 90, quando esses bancos quebravam. A legislação realmente era uma merda. E veio uma legislação, não é um marco regulatório sobre bancos, que evitou esse quebra-quebra geral. Tá? Então, acho que sim.
Precisamos tratar disso e acho que sim, precisamos falar desse tema. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.